Olha só, eu quero falar para vocês só essa primeira frase que descreve o que essa mulher é e o que essa mulher faz. Joyce é uma mulher apaixonada pela vida, que transforma e liberta a vida de outras mulheres através do prazer. Joyce conta para nós esse tema que é tão importante, a sexualidade. O que é que acontece com as mulheres? Ainda existem muitos mitos, ainda existem muitos tabus. Imagino que você escute no seu consultório todos os dias, que você receba queixas. E por que dessa dificuldade da aceitação da sexualidade como algo natural? Conta para nós. A sexualidade é algo tão poderoso, que durante séculos as mulheres foram aí reprimidas justamente para que não manifestassem todo esse poder. Eu nunca me esqueço da cena de um filme, Terapia do Prazer, Renata, onde o terapeuta fala: não existe nada no mundo mais poderoso do que uma mulher consciente da sua sexualidade. Isso é incrível. E eu que gosto muito de estudar história, eu sempre falo, né, no decorrer da história, tanto as religiões como os governantes sempre usaram a sexualidade como uma forma de dominar a população. E é por isso que até hoje a gente carrega aí tantos mitos, tantos tabus. E as mulheres sempre foram mais reprimidas, né, na questão da sexualidade. E ainda são. Por isso que eu coloquei aí, né, para você que o meu papel hoje é justamente libertar essas mulheres para viverem com mais prazer. E isso é possível. E é muito bom, né? Bom demais. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu contando para Joyce algo muito precioso que eu aprendi com ela, que esse fator da sexualidade humana, inclusive, faz parte, é um dos pilares de saúde, da Organização Mundial de Saúde. Isso é um dos 4 pilares para a qualidade de vida, junto com família, trabalho e lazer. Então, se você não tem uma boa sexualidade, isso vai interferir na sua saúde, na sua qualidade de vida. E aí, Renata, é importante a gente lembrar, né, que sexualidade não é só relação sexual. As Perfeito. pessoas confundem muito, Sim. acham que, lá vem uma sexóloga, lá vem a doutora Joyce falar de sexo, acham que a gente vai ensinar, né, sobre sexo nas escolas para as crianças, e não é isso. É A muito além. sexualidade é muito além, né? A sexualidade a gente fala que é essa busca pelo outro, pelo contato, pelo autocuidado, por esse autoamor, pela forma como eu cuido de mim. Então é afeto, é emoção, é sentimento, né? É carinho, tudo isso, né? E a gente fala, né, no conceito de sexualidade da Organização Mundial de Saúde, ainda é colocado, né, que é ser sensual e vai influenciar a forma como a gente pensa, como a gente se sente, faz parte de nós, desde que nós fomos gerados até a nossa morte. Mesmo que as pessoas não gostem de sexo, porque tem gente que não se importa muito com o sexo em si, né? Com uma relação sexual. Mesmo assim, não deixou de ser um ser sexual. Legal, é muito natural, Muito é da natural, nossa né? natureza Pois humana é. mesmo. E a gente precisa ter uma aceitação sobre isso, né, Joyce? Eu fico pensando assim, o quanto tem de mentalidade, essa forma de enxergar o mundo, as coisas, e esse olhar para a sexualidade. Como é que você identifica a saúde do ponto de vista da sexualidade mesmo, das mulheres que te procuram, das coisas que você escuta, das pessoas que te abordam, acaba que você se tornou uma referência nesse assunto. Eu imagino que quando as pessoas te veem, logo elas têm Já essa pensam em vontade. sexo, né? E todo mundo quer tirar uma Já tem dúvida, essa né? vontade de compartilhar, falar algo, né, da sua intimidade e às vezes alguns incômodos mesmo. Eu vi você compartilhando nas suas redes sociais uma história outro dia, a mulher que procurou, né, duas, Duas salvo mulheres. engano, para falar Isso. sobre os parceiros que demonstravam muito pouco interesse. Conta pra gente assim, como é que tá a sua percepção dessa relação das mulheres com a própria sexualidade? As mulheres têm muita dificuldade com a sexualidade. A queixa mais frequente no consultório é a diminuição da libido.
E existem trabalhos hoje, Renata, mostrando que 50% dos brasileiros, e aí não são só as mulheres, mas a gente inclui também os homens, não estão satisfeitos com a vida sexual. E aí a gente fica até triste, porque é como você disse, existe tanta repressão e por conta dessa repressão chega pouca informação sobre sexualidade para as pessoas. E com algumas informações, com um pouco mais de conhecimento e de orientações, essas pessoas poderiam ter uma vida sexual muito melhor. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer meus posts no Instagram, movimentar um pouquinho mais as minhas redes sociais, uma seguidora, ela sempre me mandava algumas dúvidas no direct, e aí um dia ela escreveu assim: doutora Joyce, essas suas coisas funcionam, né? Mudaram a minha vida, né? Que maravilha! Olha, e não é remédio, que as pessoas chegam muito no consultório, Renata, querendo o Viagra feminino, né? E pedindo, ai, doutora, você tem um remédio? Me dá um remédio. Nem tudo é remédio, né? Assim, de tomar. O remédio, às vezes, está na mudança de comportamento, na mudança desse olhar para a sexualidade. A mentalidade. Eu sempre conto a história de uma representante, né? Que se estiver ouvindo a gente vai saber que é a história dela, né? Ela chegou no consultório um dia, representante de medicamento, e falou assim: ah, doutora, namorar é bom no final de semana, né? Porque aí a gente tá tranquilo, tá com mais tempo. E eu falei, você só vai namorar no final de semana. Foi essa mensagem que você mandou para o seu cérebro. A mensagem que eu mando para o meu cérebro é bem diferente da sua, né? Então, depende da forma como a gente olha. E foi muito interessante, porque um mês depois, geralmente eles vão, né, uma vez no mês, ela voltou e falou assim: doutora, sabe que as coisas lá em casa mudaram? Agora tem namoro durante a semana. Olha só. Olha para você ver, E né? o cérebro não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta. Pois é. E o horário, né? As pessoas deixam muito para terem relações na última hora do dia, aquele horário que está todo mundo cansado, às vezes realmente está com sono. E aí ali é outro pensamento. As pessoas têm a ideia de que sexo cansa. Eu penso que sexo descansa, relaxa, não é? Se eu tive um dia super movimentado, um dia de muito trabalho, o momento de intimidade com o meu marido é um momento de lazer, um momento de relax que eu mereço. Então a gente tem que entender que a gente merece viver momentos prazerosos na vida. É colocar o sexo e a própria sexualidade no nosso senso de merecimento também, né, Joyce? Algo extremamente importante. Aí você está falando assim da libido como uma das maiores queixas. O que você acha que tem causado essa baixa libido? Se é a vida moderna, essa aceleração, essa ansiedade, né? As coisas são muito rápidas, tudo tem que acontecer para ontem. O que tem prejudicado de fato essa libido, que não é só o desejo pelo sexo, mas é o desejo também pela vida. De fazer as coisas, né? Essa pulsão positiva sexual que a gente tem pela nossa existência. O que você acha que tem prejudicado isso aí? E você tocou num ponto importantíssimo. Quando a paciente chega no consultório reclamando que a libido está baixa, eu sempre questiono, Renata, eu falo assim, como é que está a disposição para o seu dia a dia, para as outras atividades? Nossa, doutora, tá ruim. Estou cansada, querendo só dormir. E isso é muito importante porque você mostra para a paciente, para essa mulher, que o problema não é o sexo, mas é a rotina, como ela tem se organizado ali no dia a dia, a sobrecarga. As pessoas cada vez estão trazendo mais atividades, né? E achando assim que dão conta de tudo. Eu penso que hoje essa diminuição da libido, ela é multifatorial, né? A gente fala que desejo é multifatorial, não é um único fator. Nós temos essa sobrecarga das mulheres, as mulheres elas têm tripla jornada, né? Ou até mais, então elas precisam pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Tem o cansaço físico. Em contrapartida, esses parceiros nem sempre dividem as tarefas com essas mulheres, né? Então é sempre aquela coisa, nossa, ele vai me ajudar.
Meu marido fala muito assim, não é uma ajuda, Não é isso aqui é ajudar. obrigação minha também, Sim, né? sim. Outro fator é essa repressão que a gente já comentou, Que é o fator emocional. fator emocional e a criação, né? Todas essas crenças que a mulher traz do sexo, inclusive vendo o sexo como uma obrigação, como se o sexo fosse para satisfazer o homem, né? Fosse só para o prazer masculino. E não olha para si mesma pensando, peraí, o que que eu quero do sexo? O que que o sexo significa na minha vida? E eu sempre falo, né? Ninguém dá prazer para ninguém. Cada um é responsável pelo próprio prazer. O outro pode facilitar ou dificultar o meu prazer, mas eu preciso buscar o meu prazer. E se essa mulher não para pensar dessa forma, ela vai estar sempre ali, querendo satisfazer o outro. E eu fico imaginando, Renata, deve ser horrível Que transar com sacrifício! uma pessoa que não tá afim, né? Os homens Sacrifício! percebem, né, Sim, Renata? sim. Por mais que as mulheres tentem fingir ali, que o homem fala, não, vou então só usar mesmo, né? Como que era a frase? Vá se lavar que hoje eu vou te usar, né? A frase famosa lá da novela. Isso. O desejo vai diminuindo, né? E olha, você não tem noção do número de mulheres com dificuldade de ter orgasmo e que fingem orgasmo e que não tem uma conversa ali com o parceiro no sentido de buscar soluções. E é um outro fator que diminui libido. Se você tem um sexo que não é prazeroso, se você tem um sexo que é doloroso, porque essa mulher que não está afim, está fazendo só por obrigação, a lubrificação não vai ser legal, com o tempo vai impactar o desejo. Sim, com certeza. E aí você tocou num ponto que eu queria muito entrar, que trata-se do diálogo. Seja o diálogo da parceira com o parceiro, seja do diálogo da mulher com a sua própria médica, ou da mulher com uma amiga que de repente ela possa compartilhar, né, essa comunicação, essa abertura, para a gente poder conversar sobre isso, tá aqui agora falando sobre isso, o quanto isso contribui também com as pessoas, para que a gente consiga tirar algumas amarras, né, Joyce, sobre esse assunto e a gente poder discorrer sobre algo que é natural. O que é natural, a gente precisa aceitar e saber usar essa naturalidade a nosso favor, né? Claro. E com relação aos outros fatores da sexualidade que não o sexo, né? Como é que as mulheres têm se olhado? Como é que elas têm, como é que está a relação com o próprio corpo? Como é que você percebe isso? Eu vejo que talvez até de tanto a gente falar, e a gente tem visto aí um movimento muito bonito de várias atrizes, né, cantoras, de pessoas que estão sempre aí na mídia, trazendo essas questões, né, do autoconhecimento, que é fundamental para ter uma sexualidade saudável, está começando a melhorar um pouquinho. Mas é muito comum ainda no consultório mulheres que nunca olharam a sua região íntima. Mulheres que às vezes chegam e falam assim: ah, doutora, mas meu parceiro, minha parceira, às vezes até, né, tem uma parceira, não faz do jeito que eu gosto. E aí, quando eu pergunto que jeito você gosta, não sei, doutora. Fica muito difícil para o outro adivinhar o que eu gosto, não é? Se nem eu sei o que eu gosto. E hoje até eu coloquei uma matéria lá no Diário da Manhã, né, falando sobre ponto G. As pessoas ficam muito preocupadas com performance, né, em performar na cama. E aí esquecem de sentir, de prestar atenção nas sensações. O ponto G é um exemplo disso. As pessoas se preocupam muito com essa história de ponto G, ponto C, ponto H. Na verdade, cada um precisa mapear os seus pontos, né? E é muito gostoso quando a gente faz isso na hora do banho. Eu falo sempre do banho sensorial, que é aquele banho que você vai prestar atenção nas Ó, sensações. presta atenção, Banho hein, mulheres? sensorial, dica de Preste hoje, já atenção. fica a dica, né? Hashtag Hashtag fica a dica. o banho sensorial, porque através dele você vai mapear esses pontos que te dão prazer e que é muito além da região genital. Nós temos que tirar esse foco só da região genital. Nosso corpo é todo orgástico, é possível ter orgasmo e sentir prazer em outras regiões, mamilo, costa, orelha, nariz. Você sabia que dá para ter orgasmo com estímulo dos nervos do tornozelo? Não sabia.
Pois é, nervos do tornozelo. É possível, né? Quando a gente estimula ali o pé, pode aumentar a circulação na pelve e o orgasmo precisa, né? Dessa que a gente fala congestão pélvica. Os vasos da região pélvica, eles se enchem de sangue para que a gente tenha essas contrações musculares ritmadas que são responsáveis pela sensação de orgasmo. Olha só, mais um Banho aprendizado sensorial para hoje, hein? vocês. E hoje todo mundo toma o banho sensorial aí. A tarefa de hoje. E por que que você escolheu buscar, né, essa área da sexualidade para trabalhar? Como é que foi assim o seu despertar? Joyce é médica de formação, né, ginecologista, Isso. obstetra também? Já Ou fui não? obstetra Já foi durante obstetra 20 também? anos, hoje não sou mais. Mas teve essa formação Sim, e claro. agora você é uma especialista em sexualidade. Você ainda atende ginecologia, Ginecologia, parte de sim. ginecologia? Sim. Por que o interesse pela sexualidade? Onde que foi assim o despertar? É interessante quando a gente faz uma retrospectiva, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha vontade de trabalhar com sexualidade. E uma, assim, das minhas grandes inspirações foi uma professora, né, que infelizmente faleceu, a doutora Mariluza Terra Silveira, né? Falo e arrepio, porque ela era uma pessoa espetacular, à frente do seu tempo. Ela criou em Goiás o primeiro ambulatório de trans, que foi um dos primeiros do Brasil, né, de transexualidade. E eu achava muito legal quando ela falava, né, do assunto. Só que eu terminei a faculdade, né, me casei, tive filhos e fui adiando um pouco esse projeto. Mas eu lembro que no sexto ano, né, quando eu fiz sexto ano de medicina, nós fomos para Firminópolis, que tinha um internato rural, e nos convidaram para ir na rádio, eu e um colega. E olha que nós fomos falar de educação sexual. Quando ele falou assim, vamos falar do que na rádio? Eu falei, vamos falar de educação sexual. Eu até tenho escrito ainda o roteiro em casa do que a gente foi abordar na rádio. Então já era um desejo. E aí, 2016, né, eu falei, os meninos deram uma crescida, sobrou um pouco mais de tempo, eu vou realizar meu sonho. E era um sonho fazer essa especialização na USP de São Paulo com a professora Carmita Ábido. E fiz. E está aqui, E né, tô como aqui. uma referência de mercado, não é uma profissional qualquer. É muito bom ouvir isso, viu, Renata? Obrigada pelo carinho. Imagina, você merece todo o carinho do mundo. Deixa eu aproveitar e contar para vocês. A gente estava aqui antes de começar a gravação, tentando lembrar de onde é que a gente se conhecia. Eu não me lembro através de quem ou do que. Eu sei que a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre a Joyce, eu disse, eu quero o contato dela, eu quero conversar com ela. A gente ainda estava na pandemia, plena não podia nem se pandemia, né, encontrar, Joyce? né? Não podia encontrar. E eu lembro, eu estava na cozinha da minha casa nesse dia. Liguei para ela e nós ficamos 40 minutos falando no telefone e a gente só encerrou a conversa porque eu acho que você tinha um compromisso em seguida. Era. A conversa rolou, foi um papo tão gostoso. Ela é uma pessoa tão aberta, tão receptiva, tão acolhedora, que traz essa troca, né? Que está disposta a agregar. E eu me lembro, assim, desse dia com muito carinho e ali eu entendi que eu ganhei uma pessoa especial na minha vida, Renata, sabe? você também é muito especial para mim. E a impressão, desde a primeira conversa, é que eu já te conhecia há um tempão, né? Interessante isso, né? São encontros de almas, Encontros né? de O almas. universo, ele prepara esses encontros e são muito especiais, né? Encontros de alma. E vamos falar um pouco da Joyce mulher. Vamos tirar a médica de cena um pouquinho. O que você mais gosta, assim, quando você olha para você como mulher, para sua vida pessoal? O que você mais se admira, Joyce? Nossa, se meu marido estivesse aqui, ele ia falar uma frase que ele sempre diz para mim. Ele fala assim: eu não brinco de pique-esconde com você. Sabe por quê? Porque você se acha. Essa foi boa, essa foi Pois boa. é, eu acho que assim, eu tive uma avó que tinha uma autoestima maravilhosa. É interessante que assim, minha mãe não. Minha mãe tem uma autoestima um pouco mais baixa, não sei por quê. Mas a minha avó não. Minha avó foi até assim, ela faleceu aos 86 anos e até perto dela morrer. Ela falava assim: eu sou tão bonitinha.
Que Ela fofa. era fofa, gostava fofa. muito dela, né? E eu passei muito tempo com a minha avó. Minha mãe, quando eu nasci, tinha 19 anos, era muito Muito jovem. jovem. E a minha avó praticamente me criou, né? Então, assim, eu gosto muito de estar com as pessoas, né? Eu gosto muito de me divertir, de dançar, de ir a uma festa. Eu gosto de me arrumar, né? Na pandemia, muitas pessoas ficavam de pijama em casa. Eu nunca fiquei desarrumada em casa, nem de pijama. Aquele primeiro mês de lockdown, eu colocava uma bermudinha, mas colocava ali uma Muda até a nossa sandália, disposição, né? né? Quando a gente põe uma roupa. Eu gravei muitas lives na pandemia de casa e eu colocava uns sapatos de salto. Eu me vestia como Se fosse se eu sair, fosse sair. Então eu acho que é gostoso quando a gente se olha e fala assim, nossa, eu gosto de mim, né? Uma outra coisa, de repente, eu lembro que teve uma época que eu falei assim, eu quero mudar meu nariz, fazer uma cirurgia do nariz, para meu irmão fez, sofreu até, Renata. Eu olhei e falei assim: esse nariz meu tá muito bom. tá ótimo. Pra que eu vou Não mexer? é? Então eu acho que assim, que as mulheres se olhem sendo assim, boas consigo mesmas, né? Sendo mais complacentes. De repente você olhou, não, meu cabelo não tá legal, deixa eu olhar de novo. Tem coisas que a gente vai poder mudar, mas tem outras que a gente vai ter que aprender a aceitar e tudo bem, né? Eu digo sempre assim, que a gente precisa aprender a se olhar como se nós fôssemos a nossa melhor amiga. Porque como é que você olha uma grande amiga? Você enxerga a beleza, você enxerga os valores dela, você está sempre elogiando essa amiga. E por que que a gente não faz isso conosco? Quando a gente se olha no espelho, quando alguém de repente te mostra um lado seu que até então você não enxergava, por que não ter bons olhos para isso, né, Joyce? E achei muito interessante você falar da referência da sua avó, que foi a sua referência de autoestima, nós podemos dizer assim. A minha filha tem 5 anos, e aí hoje eu até estava contando para uma pessoa que ela passa batom e ela passa batom muito engraçado, ela fica parecendo a Emília, sabe? Que ela passa batom só no meio da boca. E ela passa a sombra, aí a sombra vem para cima da sobrancelha, e ela passa o blush mais aqui embaixo, e ela se olha no espelho, ela balança o cabelinho assim e fala: Linda, né? mamãe, eu estou linda. Olha que bom, né? Então eu falo, gostoso, que bom, né? porque a gente atende mulheres todos os dias, conversa com mulheres todos os dias e sabe que essa questão da autoestima tem afetado, né, as pessoas, Atrapalha a as autopercepção, mulheres, né? atrapalha a vida inteira, atrapalha o trabalho e tudo. E Como é é interessante, Renata, porque quem me conhece há mais tempo sabe o quanto trabalhar com sexualidade foi uma virada de chave, né? Assim, em todos os sentidos. Mudou a minha vida e deixou o meu feminino aflorar. Eu acho que assim, o meu feminino aflorou que mesmo lindo! com essa história de trabalhar com sexualidade. Eu sempre falo, eu não trocaria a mulher que eu sou hoje pela de 15, pela de 20, pela de 30. Não trocaria, tô de bem comigo, feliz, né? Maravilhosa. Eu acho que a maturidade, ela tem muitos ganhos. E eu sempre digo para as pessoas quando elas reclamam, né? Envelhecer não presta, envelhecer é ruim. Eu falo, só existem 2 grupos de pessoas: as que vão morrer cedo e as que vão envelhecer. E eu quero envelhecer e que a gente envelheça, vivenciando a nossa sexualidade, porque sexualidade não tem idade. Nós podemos ser, inclusive, sexualmente ativos até o final, né? Eu Olha tenho só. pacientes lá no consultório de 65, 70, 75, que tem uma vida sexual maravilhosa. Ativa. Ativa. Eu brinco com meu marido que eu tô me cuidando hoje porque eu quero viver até os 120 anos. Isso E mesmo. não é viver de qualquer jeito, não. Não vou ficar capenga, não. Eu quero estar lúcida, Qualidade, quero né? estar plena, com a minha saúde física boa, mas até os 120. Olha a Pô. Iris Apfel, né? Que faleceu Sim, recente, 102 anos, recente. lúcida, feliz e Autêntica, autêntica, né? Aquela mulher era total, incrível, com uma né? estima muito preservada, né, Qualquer Joyce? tempo Que que ela vivesse maravilha. seria pouco, Que né? maravilha. E assim, eu Maravilha. fico pensando, como é que a gente pode transmitir isso para os nossos filhos, para as mulheres da próxima geração? O que você acha que a gente pode, em termos práticos, assim, no dia a dia, para que essas mulheres, essas novas mulheres,
tenham essa autoestima mais preservada, Joyce? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma forma, falar sobre o assunto, né? Abrir espaço para ouvir, trazer essas emoções, porque o feminino em muitas mulheres, ele está totalmente ali escondido, totalmente massacrado, né? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, né, nesse mês mesmo das mulheres, eu atendendo uma paciente no consultório, falei: olha, escreve para mim o que é ser mulher para você. E escreva sobre as mulheres da sua vida. Ela escreveu quase um livro sobre as mulheres da vida dela, com vários detalhes e tudo. Quando ela colocou o que era ser mulher para ela, eu falei assim: nossa, parece o que vem escrito lá na Wikipédia. Ela, e doutora? Era difícil, ela não sabia para ela mesma que era ser mulher. E foi tão lindo, porque assim, na terapia a gente trabalhou muito esse feminino dela, e depois, ao final, ela não só descobriu o que era ser mulher e o quanto isso era precioso para ela, o feminino que estava ali, né, guardado, como ela me indicava livros sobre o assunto para ler. Olha só. Então é uma forma, né, da gente estar ali sempre conversando. Outra coisa que eu tenho visto que tem sido assim poderoso, os grupos de network, né, de mulheres, ou mesmo outros grupos de mulheres com outras finalidades, né? A Blanche começou unindo essas mulheres, né? Você aí chefiando, todas nós, né? Esses encontros, as mulheres poderem ouvir de outras sobre as suas fragilidades, né, as vulnerabilidades, saber que a gente pode criar uma rede de apoio ali entre amigas e dividir, né, não só as alegrias, mas também as dores e E como alivia, desafios. né? Alivia. Como Não traz está esse alívio sozinho, a né? partir do momento que você conversa com outra pessoa e vê que às vezes essa pessoa também vive dores muito semelhantes à sua. A gente troca as vulnerabilidades e é tão rico isso, a gente saber que estar vivo também é estar, ser vulnerável, né, Joyce? A gente não precisa colocar a capa da Mulher Maravilha Pois para é. nada, a gente não precisa bancar de super-heroínas, Não a gente não precisa. precisa tentar ser perfeita. Aliás, Nós na Blush temos o perfeição não princípio, né, existe, né? de anti-perfeccionistas, Isso. e eu digo sempre que perfeccionismo não combina com mulher moderna. E eu acho que ele não combina com a vida A moderna. vida não existe, Porque as né? coisas estão mudando o tempo Isso. todo, numa velocidade, né, acima daquilo que a gente às vezes Surreal, consegue né? acompanhar, é surreal. Surreal. E a gente realmente precisa se desapegar do perfeccionismo, né? Adoro aquela frase: o feito é melhor que o perfeito. Não significa que a gente não busque excelência. Excelência é o nosso papel enquanto profissionais de entregar o nosso melhor. Mas não significa que a gente precisa estar nesse lugar da perfeição, né? E uma outra coisa que eu gosto muito de falar, a gente estava falando de transmitir isso, né, para as outras gerações. Dentro da Blush, a gente fala muito de não acreditar no termo empoderamento. Porque empoderamento é você dar poder a alguém. E aí um dia eu parei para pensar, eu falei, gente, mas uma mulher, né, um ser que já vem preparado para gerar uma vida, gerar a coisa mais preciosa, né, que Deus poderia fazer, que é a nossa existência, ela não precisa receber poder de ninguém, porque ela já vem com esse poder, né, concedido. Incrível, né? Naturalmente. Eu falo isso e me arrepio. Né? E o que a gente precisa fazer é acessar esse poder. E isso vem como? Através do autoconhecimento, usando a minha sexualidade, né? Podendo me permitir, me tocar, me sentir, saber quem eu sou de verdade e por que eu tô aqui. Né? E aí a gente junta todos esses fatores e as mulheres conseguem florescer quando elas entendem. Porque senão passa a vida inteira esperando que alguém diga, olha, a partir de hoje você é uma mulher empoderada. É bonito ver uma mulher empoderada, mas ela se empodera por si mesma. Ela não precisa esperar receber esse poder de ninguém. E é uma coisa que eu falo muito com a minha filha, e eu acho que até por isso, né, ela consegue ter esse comportamento de se maquiar do jeito dela, e às vezes eu não corrijo, eu não arrumo, eu deixo ela ir para a escola, dela, né? Eu chego na escola e já falo, ó, foi ela que se maquiou.
Eu dou satisfação porque, de repente, alguém pode pensar assim, cadê a mãe dessa criança que não viu, né? Mas eu deixo para ela entender que ela tem o lugar, a vez dela, de fazer as coisas como ela entende que ela fica bonita e que Aham. ela usa o poder dela, né, aos 5 anos de idade. Eu não sou uma mulher que vim de uma, eu não digo nem de criação, mas como naturalidade, assim, sabe? De me olhar com uma autoestima sempre maravilhosa. Eu tive que construir isso aos poucos, aos trancos e barrancos em alguns momentos, Aham. mas para chegar nessa autoestima hoje e entender que é a partir de mim, não é a É de partir do dentro para outro. fora, É um né? É processo de que dentro é de para dentro para fora. fora. Então, mulheres, não fiquem esperando que alguém te conceda o poder, porque você já tem. O que você precisa é se olhar e deixar despertar, deixar florescer esse poder todo que você tem. E a sexualidade é a energia mais poderosa que a gente tem, né? Quando a gente pensa aí na filosofia oriental, né? Nos chakras, é energia de vida, né? E tão poderosa a energia sexual que gera vida, né? Gera um filho, né? É incrível isso, né? Eu acho tão bonito, Joyce, pensar nisso. A gente já vem biologicamente programado. Programado. Então, Que privilégio que nosso, né? privilégio que a gente E tem. olha, Renata, é tão bonito quando a paciente vai para terapia com algum problema sexual e você vai percebendo assim nesse processo que ela realmente vai deixando assim, né, esse florescer do feminino. Muda a postura corporal. Às vezes a paciente chega lá encolhidinha, né, como alguém que está se escondendo. De repente, a paciente chega e antes de entrar no consultório, eu já olho e falo assim: algo mudou, né? Despertou. Sim. Mas é incrível, viu? E É muito você acha bonito. que a relação da mulher com o próprio corpo, assim, tem muita cobrança, né? Em termos de padrões estéticos, de beleza, por mais que a gente viva um mundo de diversidade, a gente fala Sim. tanto de aceitação dos diferentes corpos, da diferença genética que a gente Aham. tem mesmo. Como é que isso impacta na sexualidade? Pela fala das pessoas ali no seu consultório? Existem algumas mulheres que chegam com essa queixa, né, de diminuição do desejo, e à medida que você vai conversando, vai ouvindo um pouco mais, de repente ela traz essa questão do corpo. Ah, doutora, eu tô acima do peso, né, não tô muito bem com o meu corpo, queria fazer algum procedimento, ou mesmo a região íntima. Hoje eu trabalho também com a estética íntima, a gente fala que os tratamentos para essa região, eles não são apenas estéticos, eles são também funcionais, Funcionais? né? Isso, queria muito que você falasse sobre E isso. é muito interessante, porque de repente é uma mulher que ela passou uma vida inteira com algum constrangimento, principalmente por ter os lábios menores um pouco hipertrofiados, um pouco maiores, e é de repente uma paciente que tem desconforto com roupas mais apertadas, vai praticar algum esporte, como por exemplo, com bicicleta, Sim, né? sim, Pode ter, incomoda. incomoda, ou tem um constrangimento de vestir um biquíni, né, na praia. Eu tenho uma paciente que recentemente fez a cirurgia íntima e ela, doutora, eu colocava o biquíni e ficava com medo de sair, né, do biquíni os pequenos lábios, né, e isso me incomodava. E na relação sexual, tem mulheres que não gostam de um sexo oral e de repente você vai conversando, não é que ela não gosta, ela tem vergonha dessa região genital. E é preciso fazer uma avaliação, tudo que envolve estética, a gente precisa fazer uma avaliação muito cuidadosa, né? Ouvir o que essa paciente traz, sem julgamento, mas entender até que ponto aquilo está atrapalhando fisicamente, qual que é o desconforto psicológico, porque a gente sabe que mesmo um desconforto psicológico, ele leva a um adoecimento. Sim. Então a gente precisa olhar para todos esses aspectos. E ter bom senso na hora ali, né? Eu falo, quem traz a indicação da cirurgia é a própria paciente, é esse desconforto que ela tem. E é uma área que tem crescido muito. Por quê? Eu vejo até um lado bom. As mulheres têm se olhado mais. E aí é hora de se olhar também, não achando que está tudo imperfeito ou querendo caber num padrão de beleza. Porque o padrão dessa região íntima ainda vem muito do pornô.
né, daquela vulva, que é uma vulva rosadinha, que não tem pelos, que os pequenos lábios estão encobertos pelos grandes lábios, e a gente não tem, né, que E a mulher criar acaba um se padrão. comparando, né? Eu estou até lendo vários artigos para escrever o capítulo de um livro sobre cirurgia, né, da região íntima, e não existe um padrão normal de vulva, não existe. O Jamie McCartney, um artista inglês, fez um trabalho lindo que eu tive a oportunidade de ver a obra original. São 10 painéis, cada painel tem o quê? 40 vulvas, né? Ele fez moldes de gesso de 40 mulheres da região íntima, justamente para mostrar a diversidade. Onde está exposto isso? Pois é, eu tive a oportunidade. É uma exposição, assim, geralmente os painéis dele é itinerante, né? Cada hora tá num lugar do mundo. E eu tive a oportunidade de ver numa exposição do Museu do Sexo lá em Lisboa, em Portugal. Fiquei emocionadíssima, eu confesso, Renata, Imagino você que eu não nesse queria nem lugar sair de lá. se realizando. Quando eu vi meu marido, ele entrou nessa sala na minha frente, né? Aí ele falou assim: aquela obra ali você conhece. Jamais imaginaria que eram os 10 painéis do Jamie McCartney. Foi, assim, uma experiência, um presente, né, do universo, emocionante. E simbolicamente dizendo também para as mulheres, né? Cada um tem a sua forma, é cada única. uma tem a sua E tudo beleza, bem, né? cada uma tem a sua singularidade. E até, assim, é uma coisa que eu tenho o maior cuidado no consultório. Eu não fico ali quando eu olho a paciente, olha, você não tá achando que tá grande aqui, esses pequenos lábios? Ó, não tá, você tá achando que tá muito escuro? Não. Às vezes eu pergunto, olha, tem alguma coisa que Tá te te incomoda? incomodando? Uhum. Não, doutora, não tem. Ótimo, que bom, tranquilo. Né? Deixa a partir da Isso, pessoa, tem que né? partir da própria pessoa, né? A pessoa que traz essa informação, né? Essa queixa de que algo incomoda. E é interessante porque, assim, o que os trabalhos mostram? Existe uma preocupação muito grande nas cirurgias da região íntima de perda de sensibilidade. E os trabalhos têm mostrado que com as técnicas, né, aprimoradas que a gente usa, evitando mexer muito ali na inervação do clitóris, tem uma melhora do prazer sexual em 35% dos casos, de um trabalho recém-publicado Incremento agora. considerável. Isso. Por quê? Se a mulher está constrangida, ela não relaxa para aproveitar esse momento, né? Sim. Se ela tá de bem, achando a vulva dela bonita, tá ali feliz, ela vai entrar ali nesse momento erótico muito mais tranquila, muito mais segura. E prazeroso também para ela, né? Sim. Joyce, para a gente finalizar esse momento delicioso que a gente está aqui conversando, Muito e se deixar, estar com você. fica igual a nossa primeira conversa. A gente vai embora e não para de conversar nunca, que é muito bom ter a Joyce aqui conosco. Conta para nós sobre os sex toys, os famosos brinquedos sexuais. Você fala muito deles nas suas redes sociais, mostra, né, alguns deles. Para que eles são indicados, não só do ponto de vista de gerar, de despertar interesse, né, do entretenimento ali, do jogo sexual, mas em termos de funcionalidade. Eu já te vi falando sobre isso, e eu acho importante a gente colocar isso aqui também. Os sex toys hoje, eles têm 3 grandes indicações, né, na medicina. Autoconhecimento, porque eu propicio para essa mulher que ela desperte mais esse corpo no sentido de experimentar novas sensações. A gente usa como um recurso maravilhoso na terapia sexual, então, principalmente pacientes que têm disfunção de orgasmo, paciente que nunca teve um orgasmo. Quando a gente usa ali os vibradores, pode facilitar essa paciente a encontrar esse caminho. Não quer dizer que a paciente vai ficar dependente desse brinquedo, mas é o encontrar o caminho, experimentar a sensação e saber como é um orgasmo. E também para os relacionamentos longos, para aumentar o repertório sexual do casal. Relacionamento longo, muita gente deixa cair na rotina, nosso cérebro acostuma se a gente faz tudo do mesmo jeito, então é importante trazer essas novidades, né? E lembrando que os brinquedos, os sex toys, eles são ajudantes, né? A gente agrega eles a esse momento, eles não são substitutos.
Eu escuto muito, Renata, principalmente os homens. Eles falam assim: daqui a pouco mulher não vai precisar de homem mais, né? A gente vai ser substituído. Não é assim, não é bem Quero assim. dizer, principalmente aqui, né, para os homens e as mulheres que estão nos escutando, levem a minha mensagem para eles. O que eu mais escuto das pacientes que não têm parceiro: doutora, eu adoro os brinquedos, mas eu queria um de carne e osso. Vamos encerrar esse episódio hoje. A gente está terminando essa conversa falando sobre os sex toys e a Joyce já prometeu que vem dar uma aula para nós sobre isso, e ela vai trazer alguns brinquedos também para apresentar, né, para que a gente consiga romper essas barreiras e começar a falar naturalmente sobre algo que nos pertence desde o início da nossa vida. Joyce, queridíssima, muito obrigada. Você é muito especial para mim, para Blush, e eu tenho certeza que para todas essas mulheres que estão nos assistindo também, você vai ser sempre bem-vinda aqui. Obrigada pelo carinho, viu? Eu te admiro muito, parabéns pelo seu trabalho, fantástico, e que você continue assim, vivendo prazerosamente. Prazerosamente. Prazer importa. Prazer importa muito. Até o próximo episódio.